Noite a todos e todas, sejam todos muito bem-vindos para mais um grupo de estudo. Boa noite, oficialmente, doutora Juliana. Obrigado por ter aceito, né, a proposta de trazer para nós hoje esse estudo aqui, esse grupo de estudos. Cumprimentar aí o doutor Henri Atic, o nosso vice-presidente da OAB Rio Preto. Não consegui ver se o doutor Marcelo Henrique está aqui. Se não estiver, eu passo a palavra de início ao doutor Henri Atic para as considerações em nome da OAB. Posteriormente, eu devolvo a palavra ao doutor Jamerson para que ele faça a apresentação da doutora Juliana. Bom, a gente já estava aqui batendo um papo, né? Mas oficialmente agora, boa noite a todas e a todos. Eu quero cumprimentar efusivamente o Dr. Francisco Eudes, Dr. Jamerson Oliveira, respectivamente coordenador e vice-coordenador dessa tão importante comissão que é a Comissão de Direitos Humanos. Tão importante que nós sempre fazemos questão de repetir que é a única comissão prevista em termos estatutários na Ordem dos Advogados do Brasil. É a única comissão obrigatória na OAB. Por mais que nós tenhamos aí um grande prestígio também, tanto quanto a Comissão de Direitos Humanos para a Comissão de Prerrogativas, porque é a comissão que defende, não é? Nós, advogados, e a Comissão de Ética e Disciplina, que também regulamenta aí a nossa atuação e a atuação dos nossos colegas ao desenvolver essa nossa importante profissão. Então, um pouco essas duas comissões tão importantes para o dia a dia do advogado, a de prerrogativas e a de ética, são obrigatórias em termos estatutários na OAB. E a Comissão de Direitos Humanos, por óbvio, não é, por versar uma matéria tão importante, tão fundamental, é a única, então, obrigatória em termos estatutários. Quero cumprimentar também o Dr. Bruno Arena, importante membro aí, sempre presente dessa comissão, assim como a todos e a todas que estão aqui, e o nosso colaborador. Quem está aí hoje, doutor Francisco? É o William, o Luke, quem está por aí? É o William, o doutor Henry. Então, desejar uma ótima noite para o William. E por último, mas por destaque, cumprimentar essa minha queridíssima amiga, a Juliana Beolk, que o próprio currículo dela fala por si. Uma pessoa que começou a trilhar sua carreira acadêmica e profissional em uma outra seara completamente diferente da do direito, e dentro da sua experiência corporativa acabou percebendo quão importantes são essas questões de direitos humanos, de inclusão, de igualdade, e aí sentiu, não é, por pura vocação, esse desejo de trabalhar nessa área, foi se aprofundar nos seus estudos, inclusive na Europa, em Portugal, e está aqui hoje para tratar um tema tão importante, né, que é a aplicação desses direitos humanos na seara corporativa, que muitas vezes a gente imagina que são questões muito distantes, mas ao contrário, precisam ser cada vez mais mesmo tratadas como interdisciplinares, e por isso essa palestra é tão importante. Quero te agradecer mesmo, Ju, me permita te chamar assim, porque amigos de tão criança conversando pelo Mirk, pelo ICQ, apesar de morar um de muro com o outro, não dá para ficar doutora Juliana Beolk, porque o carinho e o respeito são enormes. Quando falo Ju, é mais do que doutora Juliana, por conta desse respeito e desse afeto muito grande. Então, desejo uma ótima noite a todos, a todas, uma excelente palestra, Juliana. Agradeço mais uma vez, doutor Francisco, pela abertura aqui do espaço, e declaro, então, em nome da nossa diretoria, aqui representando nosso presidente, Marcelo Henrique, que não está em Rio Preto, viu, doutor Francisco? Por isso que ele não está aqui hoje. Ele foi convocado a fazer uma viagem com a sua família, e, portanto, em nome de toda a diretoria da nossa 22ª subseção, eu quero declarar aberto mais esse grupo de estudo tão importante. Olá a todos, boa noite. É com muita alegria que, depois dessa brilhante apresentação do Dr. Henri Atic a respeito da Juliana também, desse grupo de estudo que nós vamos fazer, é que eu tenho a responsabilidade de falar um pouquinho sobre a Juliana. Bom, como vocês já devem ter ouvido falar aqui nessa apresentação e também nas informações que circularam, a Juliana é uma peça muito importante dentro da nossa comissão, especialmente por não ser advogada, mas por ser de uma outra área, e trazer essa discussão interdisciplinar para dentro dos nossos trabalhos.
Então, antes de passar a palavra para ela, eu gostaria de ler um pouquinho a respeito do currículo dela, para a gente conhecer um pouquinho, e também falar sobre o título da apresentação, e daí depois eu já passo a palavra para a Juliana. Bom, a Juliana ela é graduada em Comunicação Social e ela tem MBA em Gestão pela Fundação Getúlio Vargas. Ela também é pós-graduada em Direitos Humanos pela Universidade Católica Portuguesa. Ela tem passagens profissionais por organizações sociais fora do Brasil. Ela possui ampla experiência em estratégia e desenvolvimento de programas de diversidade e inclusão em multinacionais no setor privado e acredita que a metodologia da educação para direitos humanos favorece a transformação de perspectiva, onde é possível criar uma onda de impacto positivo e transformação social a partir da transformação individual e tomada de consciência. Bom, a nossa palestra de hoje tem como, nosso grupo de estudo de hoje tem como tema a educação para direitos humanos no setor privado, e é com muita alegria mesmo que eu passo a palavra para a Juliana. Boa noite a todos, muito obrigada pela apresentação aí tão carinhosa. Estou super feliz em fazer parte da comissão. Confesso, doutor Henrique, para mim é muito estranho ser chamada de doutora, estou me acostumando, enfim, mas é um prazer estar aqui com vocês. Eu tentei trazer o tema, né, acho que como o Jamerson trouxe, também um pouquinho do meu currículo, eu acho que a minha visão de não advogada talvez possa dar um outro olhar sobre essa agenda de direitos humanos no setor privado, e essa é a minha ideia, tá? Então, eu preparei, na verdade, uma apresentação. A ideia é que a gente encerre, eu estou controlando o horário no máximo até às 19h30 para cumprir a agenda, tá bom? Eu vou compartilhar aqui para a gente já começar. Então, falando um pouco do contexto, né, como o doutor Jamerson trouxe, eu acho que o meu olhar em relação aos direitos humanos, ele é um olhar que ele não é totalmente novo, apesar de eu ter feito essa transição de carreira há pouco tempo, mas era um tema que já permeava a minha carreira nos últimos anos, né? Então, eu tenho mais de uma década dentro do setor privado de grandes organizações multinacionais dentro da área de gestão de pessoas. E, obviamente, que é um tema que sempre permeou meu dia a dia, mas, de fato, eu não sabia com qual profundidade eu deveria tratá-lo, né? E eu acho que a história toda começa quando eu tive o primeiro contato com os princípios orientadores aí sobre empresas de direitos humanos, né, estipulados aí pela ONU, quanto a proteger, respeitar e remediar, né? Quais eram esses princípios. E quando eu olhava para eles, de maneira aí bem pragmática, eu imaginava que se a gente fizesse basicamente uma estrutura interna de compliance alinhada a direitos humanos, tão simples quanto eu tentei colocar aqui, eu imaginava que fosse ser o suficiente. E, de fato, isso começou a me gerar um incômodo, né? Eu acho que direitos humanos ele vai muito além de ter uma estrutura interna de compliance que esteja alinhada a esses direitos e deveres. E mais do que isso, peraí, travou. E travou a apresentação, espera um minuto. Vocês estão me ouvindo? Travou minha apresentação. Vou colocar de novo, peraí. Estamos ouvindo normal, Ju. Deixa eu ver se agora ele vai. Agora ele foi. E mais do que isso, eu acho que uma das questões dentro da área, né, dentro da área de gestão de pessoas, e eu sempre trabalhei muito forte nessas organizações com a questão de recrutamento e seleção de executivos, é que a questão hoje de proporcionalidade, ela vai muito além da representatividade, né? Então, quando a gente olhava uma agenda de direitos humanos, eu entendia que a representatividade pontual dentro das organizações, ela ia muito contra a proporcionalidade que a gente tem aí como meio de proteger, respeitar e remediar quais são esses direitos. E quando a gente olha mais a fundo esses pilares, de fato, o que eu entendo quanto à proteção, respeito e remediação, eu acho que mais do que tudo é equilibrar o tipo de relação que a gente tem entre o setor privado, o governo e a sociedade civil, né? Acho que não só garantir essas oportunidades seguras e justas no mercado de trabalho, que é onde a gente garante, de fato, a dignidade da pessoa humana, né? Principalmente em relação às pessoas que se encontram em situação de marginalização, é que as empresas têm um potencial de realização muito claro em relação à minimização de desigualdade, de amplificação de voz e principalmente dessa criação de valor social e ambiental, tá? Então, isso para dar um pouco do contexto de onde começa essa história.
Além disso, eu acho que as discussões que vêm acontecendo dentro do setor privado, e isso é muito novo, né? Principalmente quando a gente fala de capitalismo de stakeholder, que é um termo aí, um conceito super novo de capitalismo aí discutido no Fórum Econômico Mundial de Davos agora em 2020, né? Que a gente fala que não é só o lucro que importa, mas sim toda a cadeia de empregados, consumidores, fornecedores, também os acionistas, obviamente, comunidades locais. A gente pensa em direitos humanos como estratégia de negócio, inclusive de atrair investimento, né? Eu acho que hoje a gente já não consegue separar. E o que eu quero trazer aqui é que a agenda de direitos humanos, ela vai muito além do assistencialismo, que muita gente confunde. Por isso eu coloquei propósito e lucro. Eu acho que não é propósito ou lucro, direitos humanos ou lucro, eles estão totalmente alinhadas ao que vem sendo discutido e ao que vai ser discutido aí nos próximos anos quanto a impacto positivo. E aí eu coloquei, enfim, tá bem grande esse slide, sobre estratégia de posicionamento consciente e impacto positivo, com alguns exemplos. Eu vou compartilhar essa apresentação com vocês depois. Então, desde a produção de conhecimento, aí baseado nessas análises de cadeia produtiva, até o advocacy, né, dentro do projeto, dentro dos processos de estratégia e ação, principalmente contribuir de uma maneira menos pragmática do que a que eu trouxe aí no começo da apresentação, quanto aos princípios orientadores sobre empresas e direitos humanos, e principalmente esse diálogo aí, né? Acho que hoje, eu vou passar um pouquinho mais à frente para vocês, o quão importante é o trabalho e o diálogo em rede, né? Quando a gente fala não só entre parcerias no setor privado, mas acho que a triangulação entre sociedade civil, setor privado e setor público. E agora, trazendo um pouco de contexto, né, o que eu percebi nessa mais de uma década dentro do mundo corporativo e do setor privado, é que, apesar da teoria ser muito linda, os princípios orientadores existirem, todas as metas aí de desenvolvimento sustentável da ONU, todos os tratados vinculantes de direitos humanos, de fato, o que eu percebo é uma dificuldade muito grande em colocar esse tema em prática quando a gente está dentro do mundo corporativo, né? E aí eu trouxe algumas informações, são números aí de 2018, mas que são números que dizem por si só, né? O quão distante está a representatividade em relação à proporcionalidade do que a gente tem. E só deixando claro, assim, o meu viés e a condução aqui dessa discussão e do grupo de estudos, ela vai ser dentro da minha área de atuação, que é direitos humanos, principalmente a gente falando sobre inclusão de pessoas, né, dentro do mercado de trabalho. Então, meu foco vai ser pessoas. Eu trouxe alguns dados para vocês. Espera que ele travou de novo. Agora foi. Dentro de empresas, quando a gente fala da questão de gênero, né, são dados aí bastante, acho que algumas pessoas, a gente teve uma discussão, se não me engano, com a doutora Priscila sobre isso. Quando eu falo de distribuição de gênero em empresas, a gente considerando que hoje o Brasil tem aí 106 milhões de mulheres e 100 milhões de homens, né, a gente está falando aí de 48% de homens e 51,1% de mulheres, a gente vê uma discrepância muito grande dentro da distribuição de pessoal por sexo dentro das organizações, né? Quando eu falo de quadro funcional, eu tenho quase que um pouco mais da metade de mulheres. Quadro executivo, uma discrepância brutal, né? Então, eu tenho homens ocupando 86% do quadro executivo versus 13% de mulheres, né? Então, a gente entende que essa proporcionalidade, o que aqui a gente chama de igualdade, ela deve acontecer se continuar no ritmo que estava até 2018, em quase que 7 décadas, né? Quando eu falo em idade, que eu também observava dentro da área de talent acquisition por muito tempo, é a distribuição de pessoas por faixa etária, né? O quão excludente é o mercado de trabalho em relação à faixa etária, principalmente tratando aqui da região que eu atuei, que é Grande São Paulo e algumas capitais aqui do Brasil. Eu tenho aí, obviamente, quando vocês veem os números, pessoas principalmente, majoritariamente, entre os 25 e os 45 anos, né, ocupando essas posições. Quando eu olho para 56 anos ou mais, eu tenho um percentual muito pequeno, até de quadro funcional, né? Então, de 25 a 35 anos eu tenho 40%, quando eu olho 56 ou mais, 6%, né? E a ideia é que eu explique um pouco de como acontece esse projeto, esse processo aí de exclusão, principalmente aí por gênero, faixa etária e alguns outros temas que a gente vai trazer. Quando eu falo por composição por cor ou raça, a gente tem aí um número brutal também, né? Eu tenho aí esse número do IBGE, 55,4% da população brasileira é negra.
e 818 mil aí indígenas. E aí, quando eu falo em relação à proporcionalidade dessas pessoas nos quadros funcionais, acho que os números dizem por si só, né? Então, eu tenho aí, dentro de quadros funcionais de aprendizes, 57%, conforme eu vou subindo aí para supervisão, quadro executivo, gerência e conselho, é um número muito, muito, muito baixo. E quando eu falo de mulheres negras, é um número menor ainda, né? Que a gente tem aí dois marcadores identitários aí que acabam tendo um impacto ainda maior em relação a essa representatividade. Quando eu falo de pessoas com deficiência, até só colocando um pouco do contexto, eu venho trabalhando aí com inclusão de pessoas com deficiência no mercado brasileiro e também estava atuando agora em Portugal com a inclusão de pessoas com deficiência. E de fato a gente enfrenta desafios, ele não é só no Brasil, a gente tem um desafio por questão de discriminação por estereótipo, que a gente chama de capacitismo, mas ainda assim os números no Brasil eles são brutais, né? Então a gente está falando daí do último levantamento, que foi em 2016, a gente está falando aí somente 409 mil pessoas com deficiência ocupando cargos, é 1%, né? A estimativa é que a gente tem mais ou menos 45 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, que equivale a 25%. Então, são pessoas que se declaram com deficiência, a gente está falando aí de deficiência física, sensorial e intelectual. Quando eu falo de deficiência intelectual, de fato é o quadrante aí mais complexo para a inclusão no mercado de trabalho. Então, considerando que só 409 mil pessoas ocupam essas posições, o que a gente vê é um cenário bastante alarmante aí em termos de exclusão social cada vez maior e mais severa, principalmente numa pós-pandemia, né? Então, só colocando também num contexto, pessoas com deficiência, elas têm um custo aí de saúde, uma questão aí de exclusão dentro da educação. A gente tem tido aí algumas discussões essa semana em relação à educação especial versus inclusão em escolas regulares. Então, são pessoas que já têm uma exclusão estrutural e quando elas não conseguem exercer uma atividade profissional, elas ficam numa situação de ainda extrema vulnerabilidade. São pessoas que muitas vezes dependem de tutores, né, familiares. E quando esses familiares eles não estão mais presentes, quando eles morrem, essas pessoas vão para a situação de rua. Então, esse é um quadro que particularmente me preocupa bastante, sempre me preocupou e tem minha atenção aí já há alguns anos, tá? Quando a gente fala de pessoas com deficiência, eu tenho as cotas, né? A gente tem as cotas aí, as empresas brasileiras, elas respeitam essa cota de forma geral, mas ainda assim a gente tem uma dificuldade de uma inclusão real dessas pessoas, principalmente por conta desse gap de educação, né? São pessoas que desde cedo não têm uma inclusão na educação regular, tá? Então, como vocês veem, eu não tenho ninguém no Conselho de Administração com deficiência, quadro executivo 0,6, gerência, eu tenho um quadro funcional, é onde essas pessoas de fato são incluídas de uma maneira não muito adequada. A gente está falando aí num cenário ainda mais crítico, e aí eu tirei isso do site do Imperative 21, que a gente estima que mais de 305 milhões de trabalhadores vão estar desempregados a partir do segundo trimestre de 2020. Esse número ele vem se concretizando, né, isso no mundo inteiro. A pandemia ela escancarou ainda mais, ela vai escancarar ainda mais a questão de vulnerabilidade no Brasil. Então, todo esse cenário que eu trouxe para vocês de números aí bem assustadores, de fato, isso tende a aumentar, né? E o que foi levantado no último encontro que teve do Pacto Global é que tinha uma pesquisa, né? O Pacto vem fazendo um trabalho muito grande com companhias brasileiras que têm a intenção de começar a trabalhar com uma agenda de direitos humanos, é que 57,1% elas afirmam que a promoção dos direitos humanos elas não tem aprovação do alto grau administrativo, né? Então, por mais que exista uma intenção, é um tema que muitas vezes ele não entra como prioridade numa agenda do setor privado, né? Mesmo com essas circunstâncias. E aí, a provocação que a gente começa a fazer é que não basta que a iniciativa privada ela espere do Estado para que ele fiscalize os direitos, né? De novo, lembrando daquela tríade do setor privado, público e sociedade civil. Então, é fundamental que o setor privado, de fato, ele disponha e ele se coloque numa posição de responsabilidade em relação às estruturas necessárias
não só para respeitar os direitos, mas também para contribuir para os deveres humanos, né? Eu costumo sempre falar de direitos e deveres humanos. E a mudança, ela começa e, de fato, ela depende das pessoas que ocupam essas posições, né? Eu vou passar um vídeo, esse é um movimento que vem acontecendo, é uma congregação de várias empresas, como eu comentei, que começam a discutir, né? Eu acho que desde aí, desse Fórum Econômico Mundial que a gente fala aí de um novo conceito de capitalismo, isso começa a ser discutido de maneira cada vez mais forte, né? Dentro do setor privado, de como que, de fato, as empresas não só olham para a agenda de direitos humanos, mas conseguem aí potencializar e amplificar toda a questão de lucro também, né? Como que a gente faz uma empresa com impacto positivo. Eu gosto muito desse vídeo, espero que saia o som. Alguém pode me falar se o som saiu? Saiu sim, Ju. Tá bom, obrigada. E aí a gente se pergunta o que a gente faz agora, né? Por onde começar aí essa transformação, né? Deixa eu passar. Ele travou de novo. Só um minuto que ele travou. Vou colocar de novo, porque ele travou. Pronto. E aí eu trago um ponto, e aí, doutor Henri, para ilustrar aí nossas discussões, trago ela, a Hannah Arendt, mais uma vez, né, que a gente fala, acho que de um ponto de partida é quando a gente decide que a gente assume responsabilidade aí pelo mundo que a gente vive. A educação, de fato, é o ponto de partida para isso. De novo, né, voltando ao que eu estava discutindo, eu acho que a teoria ela é linda, a gente tem aí várias declarações e decretos e discussões, mas, de fato, o que falta é colocar em prática o que são os direitos e os deveres humanos. E aí a ideia desse grupo de estudos é mostrar um pouco da minha experiência em relação à educação para direitos humanos dentro do setor privado e qual que é o potencial que isso tem dentro do microativismo e dessa transformação. Eu acho que o meu vídeo trava porque cada vez que eu aceito alguém, ele trava. Peraí. Deixa eu ver se agora ele passa. Ju, se você quiser deixar, o Lilian aceita as pessoas. Eu acho que se alguém puder aceitar, eu prefiro, porque ele está travando minha apresentação. Não, pode deixar. Aparece para todos quando alguém entra, daí a gente consegue aceitar por aqui, Juliana. Então tá bom, eu vou ter que colocar de novo, porque cada vez que entra alguém, ele trava. Agora foi. Pronto. E aí, educação para direitos humanos e microativismo no setor privado, né? Eu conversei com o Jamerson outro dia do porquê para direitos humanos, né? E é um tema que a gente começou a discutir bastante em Portugal. O tema de educação para direitos humanos, ele é um tema que vem sendo aí bem recorrente, que eu vou trazer para vocês, dentro aí do bloco dos países membros aí da União Europeia. E é para a transformação de perspectiva dentro da agenda de direitos humanos, por isso que é para direitos humanos, tá? E o que é, de fato, a educação para direitos humanos? Qual que é o poder disso hoje? O que a gente consegue vivenciar em relação a isso, principalmente aí também no setor privado? É basicamente uma metodologia educativa que ela mobiliza indivíduo e comunidade, e ela acontece através de uma capacitação com conhecimento, atitude e valor, e todo tipo de aptidão e competência técnica necessária para que as pessoas não só usufruam dos seus direitos, mas que elas consigam entender o papel de respeito e defesa no direito do outro, né?
E quem está por trás aí dessa metodologia, eu compartilhei até com o grupo um pouquinho das informações, o material, né, doutora? Eu estava em inglês o material, eu não consegui em português ainda, mas eu tentei resumir um pouquinho nessa apresentação. Quem está por trás dele é o Jack Mezirow, que é um sociólogo americano. Ele foi o criador aí do princípio de transformação de perspectiva. Ele foi um professor aí universitário em Stanford. E o Paulo Freire, que a gente conhece bastante aí, educador, filósofo brasileiro, ele contribui bastante com os estudos do Jack Mezirow em relação à transformação emancipatória da intercultural em direitos humanos. Então, o primeiro trabalho do Jack Mezirow, que ele fala bastante, aí ele tem 2 livros publicados, ele teve algumas críticas em relação ao quanto que a transformação individual ela impacta aí o coletivo, e é onde o Paulo Freire entra com essa contribuição brilhante, e junto aí com a Tibet eles criam metodologias aí super eficazes e simples, né? E de novo é um tema que no Brasil ainda é muito novo, na Europa ele vem sendo discutido aí com bastante afinco. Existem vários treinamentos aí fornecidos pela ONU, que eles chamam Trainer for Trainers, que de fato são pessoas que querem ser educadores dentro da frente de direitos humanos, é uma área super nova. E aí, falando um pouquinho disso, não trata apenas de valorizar e respeitar o direito, mas também de criar um advocacy, né, genuíno, para que a gente consiga garantir e promover essas condições todas aí, e ter os resultados dentro da agenda aí de direitos humanos que a gente tanto espera e precisa, né? E a metodologia da aprendizagem transformadora, ela é muito, eu trouxe ela de uma maneira muito simples aqui, né? Eu acho que depois eu posso encaminhar um material que trata isso de maneira muito mais profunda, mas seria muito longa a discussão. Basicamente, são 3 modelos, são 3 metodologias, então é um modelo de valores e conscientização, o modelo de responsabilidade transformacional, e obviamente eles são adaptados para contextos super diferentes, então são modelos que podem ser associados e replicados de maneira aí super identitária dependendo do público. E a ideia é todos eles, sem exceção, eles criam, sensibilizam e trazem aí todo tipo de informação que desafiem principalmente as crenças e os valores individuais. Então, a ideia dessa metodologia é que os quadros de referências individuais eles sejam aí, obviamente, rompidos com alguns padrões, e se tornem mais inclusivos e abertos e reflexivos. E aí, trazendo um pouco, né, o papel disso tudo, e aí colocando um pouco no contexto do setor privado, é onde a gente consegue potencializar o ciclo do ativismo, transformando a indiferença em ação. Eu costumo falar muito que o privilégio ele é invisível para quem tem, né? E quando a gente se percebe aí no nosso privilégio, de fato, a gente se transforma, né? Então, se perceber é transformador. Eu acho que essa autopercepção, ela começa aí de uma experiência de reflexão crítica, né? E que o Paulo Freire traz de maneira brilhante num discurso racional, mas também com elementos aí intuitivos, criativos e emocionais, né? A partir daí, isso gera uma conscientização, uma possibilidade de reflexão, que é além da educação moral, né? Que a gente fala que é uma abertura aí para sair do caráter de reflexão, tão criticado ali no começo por Hannah Arendt. Não vou falar de Hannah Arendt hoje, senão me empolgo aqui. E um link direto entre a transformação individual e social a partir da consciência, né? Que o Paulo Freire traz bastante. A partir do momento que o indivíduo ele se transforma, ele começa a promover uma mudança aí social a partir dessa tomada de consciência. Daí que a gente fala aí de uma formação de um microativismo, né? E aí a gente fala do Salim Chet, ele foi secretário-geral da Anistia Internacional entre 2011 e 2018, ele é das pessoas que apadrinham esse projeto na União Europeia, e aí, de fato, que eu acredito imenso aí no que ele traz, que a educação para direitos humanos ela é a chave aí para a gente lutar contra as causas profundas de injustiça, e não só para as pessoas saberem quais são os direitos, mas também elas vão estar preparando um pouquinho de Paulo Freire, quando a gente fala da educação. Vocês estão me ouvindo? Sim, Juliana, estou ouvindo. Então tá bom, porque apareceu uma mensagem aqui. Então, a educação, ela muda as pessoas e, de fato, as pessoas que transformam o mundo, tá? E, de novo, a gente está aqui esse ciclo de microativismo, né? Que acho que é a coerência do que é dito e do que é esperado versus a tomada individual de consciência. Eu vou trazer um pouco um exemplo, né, do que eu vivi dentro do setor privado. E quando a gente fala de programas aí de inclusão e programas de diversidade inclusiva,
Muitas pessoas que trabalham no setor privado, elas escutam isso aí com bastante constância, mas as empresas muitas vezes não sabem por onde começar. E, de novo, esse processo aí da inclusão consciente nada mais é que um processo bem simplificado do que essa metodologia de transformação de perspectiva. Quando a gente fala de diversidade e inclusão no mundo corporativo, principalmente a gente fala não só também, de novo, sobre o caráter assistencialista, mas sobre uma realidade, né? Então, quando a gente tem uma empresa diversa, a gente está falando de uma empresa que tem uma representatividade real do que são os clientes e consumidores dentro do escritório, discutindo perspectivas novas e inovação. A gente está falando de uma empresa que consegue olhar para isso com impacto mais consciente, né? Que ela consegue entender que essa variedade de perspectiva, ela consegue chegar talvez a soluções muito mais inovadoras do que times homogêneos, aí, e de caráter muitas vezes até discriminatório com o tipo de processo seletivo. E a diversidade, ela é uma realidade, né? Ela é uma realidade, e quando a gente fala tem alguém aceita para mim, tem alguém querendo entrar. E quando a gente fala em relação à qualidade demográfica, ela não necessariamente significa a qualidade das relações, que vai muito naquele conceito em relação à representatividade e proporcionalidade. Muitas empresas e muitas instituições do setor privado, elas se entendem que elas são diversas, mas a inclusão real ela é muito, muito desafiadora para que aconteça. E o que a gente percebe no setor privado, e principalmente trago um pouco da minha experiência dentro de gestão de pessoas, é que a gente tem aí marcadores individuais comportamentais que são as nossas singularidades, né? E aí a gente entra com diversos marcadores aí comportamentais, que desde ideia, moradia, estilo de vida, deficiência, comportamento, etnia, gênero. E uma singularidade, ela isolada, ela não define ninguém. Se ela não define, ela não pode ser um motivo de exclusão. E muitas vezes, até por falta de profundidade, que a gente fala de assessment de pessoas, seja no processo seletivo, seja no processo de promoção ou de inclusão, eu vou explicar um pouco do porquê isso acontece, essas singularidades, elas são tomadas como verdade, né? E elas acabam sendo aí motivos de inclusão. Então, quantas vezes eu já me deparei aí com processos seletivos que o status familiar foi um motivo para a exclusão de uma competência técnica, a raça, a cor, a etnia, a deficiência, hábitos pessoais, a educação principalmente, muitas vezes é um marcador identitário isolado que ele é tomado como um processo de exclusão dentro de um processo de uma empresa. E aí falando, traz um pouquinho mais da ideia de diversidade, né? Quando a gente fala aí de um ser humano com múltiplas singularidades, a gente está falando de um ser humano que consegue ter a utilização de perspectivas únicas e ideias inovadoras, quando a gente tem um time com um misto de pessoas com singularidades aí que se contrapõem e um processo existente a partir disso. Um ambiente inclusivo, não necessariamente ele é uma cultura inclusiva, isso depende muito da maneira com que a empresa trata esse tipo de questão. E o que a gente quer dizer com diversidade inclusiva nas empresas, a diversidade, de fato, é essa mistura de todas as singularidades, né? O que torna todo e qualquer colaborador e ser humano único e especial num senso de pertencimento. E a inclusão é quando, de fato, essas singularidades façam com que esse indivíduo dentro de uma empresa ele se sinta pertencente, livre e reconhecido, né? E tem N pesquisas, eu acabei, enfim, fazendo um curso de uma grande universidade fora do Brasil há 2, 3 meses atrás, que a gente tem, obviamente, fatos concretos em relação à performance versus esse senso de pertencimento, liberdade e reconhecimento, né? Onde as pessoas conseguem, de fato, expressar a sua autenticidade. Eu acho que o processo de diversidade e inclusão, mais do que tudo, é um processo de autenticidade, é um processo em que a teoria e a prática, elas vivem de forma bem coerente, né? E isso, obviamente, de novo, não é um caráter assistencialista, ele não tem um caráter que impacta diretamente no tipo de ciclo de resultado que eu tenho dentro da organização. A diversidade é uma política, então várias empresas multinacionais do setor privado, elas têm isso como uma política e a gente mede através de métricas, incentivos, um recrutamento inclusivo e ações de desenvolvimento. Quando eu falo de recrutamento inclusivo, eu vou trazer um exemplo para vocês. O recrutamento inclusivo é quando a gente consegue neutralizar viés inconsciente em relação àqueles marcadores identitários que eu comentei com vocês. Tem sido bem polêmico
até acho que vocês têm visto o processo aí de trainee que o Magazine Luiza fez, né? Acho que tem sido aí bastante discutido e, de fato, o olhar desse processo é um olhar de neutralidade para que aumente a proporcionalidade através de uma posição de entrada, que é uma posição de trainee, por exemplo, né? Então, é uma ação de diversidade. Essa é uma ação clara de diversidade, uma métrica aí para que essa representatividade aumente daqui 2, 3, 4, 5 anos, né? Quando eu falo de inclusão, eu estou falando do comportamento inclusivo dentro da organização em termos de cultura, né? Colaboração, empatia, curiosidade e abertura. Então, é um ciclo que ele envolve a política corporativa e acompanha de perto a cultura da organização também. E aí tem essa frase que eu gosto muito, que é da VP da Netflix, que ela fala que promover a diversidade e convidar para a festa é incluir de fato, é tirar para dançar. E aí quando a gente fala da inclusão real, o próximo vídeo que eu vou passar para vocês é um vídeo aí que eu acompanhei muito de perto um processo. É um projeto da Danone. A Danone é uma multinacional francesa dentro aí de bens de consumo. E a Danone fez projetos aí incríveis com a inclusão de pessoas com deficiência, não só no cumprimento da cota, que vai muito além disso, que de fato é uma inclusão real dessas pessoas, não só dentro da organização, mas também uma promoção da capacitação dessas pessoas que se encontravam em situações de vulnerabilidade, para que elas, de fato, pudessem ter uma porta de entrada para outras organizações, né? E aí, trago com bastante orgulho esse projeto. Acho que mais do que fazer essa inclusão, essa capacitação e um trabalho em rede gerou um posicionamento de marca brilhante para essa organização e incluiu em um ano mais de 1.000 pessoas com deficiência em outras redes, principalmente varejistas também de bens de consumo. Eu acho que é muito legal trazer um pouco da realidade para vocês. Esse vídeo a gente, enfim, acompanhei bastante de perto, ele foi gravado aí há 2 anos atrás, sobre um pouco do que é a realidade brasileira de pessoas com deficiência. Vou colocar para vocês. Na escola eu tinha dificuldades de lidar com as pessoas, porque havia bullying, eu sofri bullying. Foi um tiroteio no Rio. Eu perdi meus pais e minha mãe biológica no mesmo dia, né? Não conseguia nada, né, e resolvi vir para São Paulo batalhar, sozinho. A minha família não percebia que eu estava começando a mudar ali. E eu entrei numa crise. Então, como eu não consegui emprego, eu fui parar num centro de acolhida. Se a gente não luta pelo sonho, o que será da nossa vida, né? Então eu nunca desisti. Sempre as portas estavam fechadas, mas nunca desisti. Ah, sim, depois a gente vai dar uma olhada no seu currículo, vamos ligar para você. Mas nunca ligava. Entrava no site, eu entrava nessas agências de emprego. E entrei para capacitação, para fazer um curso de promotor repositor. Eu consegui esse emprego esse ano, mas já estava me capacitando antes. E de lá eu aprendi muitas coisas, não somente as matérias, mas também como lidar com pessoas. Nossa, esse foi o caminho, né, que me fez esse elo não só entre a mim e o mercado de trabalho, mas está fazendo um elo entre mim e a sociedade. Responsabilidade. Essa é a minha marca profissional. Usar minha criatividade. Pode ser que eu trabalhe com alguma coisa criativa também. Síndrome de Asperger, que é o CID que eu tenho, o Einstein tinha, Isaac Newton tinha, Lionel Messi tem. Tem pessoas que desistem facilmente. A vida não é fácil, eu sei, mas tem que lutar por ela. E esse é um projeto, enfim, que a Danone fez, de novo, né? É um projeto que é muito além de contratar pessoas com deficiência, é muito além de ter a representatividade. Um projeto que tem aí barreiras vencidas em relação ao estigma negativo, né? O que a gente chama de capacitismo em relação às pessoas com deficiência. E, de fato, como que você consegue aí incluir essas pessoas no mercado de trabalho, seja através aí de uma capacitação e inserção em outras empresas, né, o que é bastante inédito, uma empresa investir na capacitação e disponibilizar num site profissionais já capacitados para atuar em outras empresas, inclusive concorrentes, mas é quando a gente consegue enxergar, de fato, o impacto positivo que a gente estava falando ali desse novo capitalismo, né, acho que todo mundo ganha e acho que todo mundo se fortalece aí através daí. E onde a gente está no Brasil, essa é uma discussão que eu comecei a ter bastante até quando eu estava em Portugal. Eu brinco que Portugal está ainda um atrás disso, né?
que a gente já está num processo de identificar e reconhecer que a diversidade ela existe, né? Que somos diferentes, temos nossas singularidades, e quando a gente começa a trabalhar com esse tema dentro do setor privado, a gente começa a criar fóruns de discussões aí bem autênticos e honestos, onde as pessoas conseguem entender que elas podem ser acolhidas sendo elas mesmas, né? Então, é um processo aí que a gente consegue identificar para depois começar a fortalecer esses marcadores identitários, né? Não considero ainda, olhando aí o mercado brasileiro, não considero ainda que a gente subiu esse segundo degrau. Entendo que daqui 2, 3 anos, talvez com fortalecimento aí de alguns conceitos novos, a gente possa viver isso de maneira um pouquinho mais verdadeira, né? Então, de fato, eu acho que esses são os 4 degraus mais importantes, que é do respeito e fortalecimento, viver a diversidade com verdadeiro significado, e quando a gente consegue entender de forma profunda, né, essas diferenças individuais, a gente consegue contribuir para uma sociedade mais diversa e inclusiva como um todo, né? A gente consegue inserir dentro do dia a dia, não só individual, mas social, que é a agenda dos direitos humanos. E aí, o que eu sempre trago, e é muito legal, a Débora está aqui, a Débora Ceni, a Débora foi minha parceira aí nessa jornada também. A gente fez uma capacitação grande aí já trabalhei com muitos executivos, né? Então, dentro dessa última organização, 60% aí do time de liderança foi capacitado dentro de uma transformação de perspectiva, ainda num caráter bem simples, né, da metodologia do Jack Mezirow, quando a gente fala que é do viés inconsciente à inclusão consciente. A gente meio que trata, nesse sentido, qual que é o nosso processo cerebral, como é que a gente, de fato, realiza os julgamentos quando a gente está numa grande organização, seja ele para contratar, para promover, para se relacionar, para fazer um projeto. E, de novo, meu convite para vocês é que a gente leve esse conceito para a nossa vida pessoal também, né? Como que a gente realiza os nossos julgamentos do que é bom ou ruim, melhor ou pior, bonito, feio, certo, errado, verdade, mentira. Eu digo que o ser humano ele tem uma tendência à simplificação, né? A tentar colocar tudo numa caixinha. E a ideia é a gente quebrar todas essas caixinhas. A neurociência, ela faz um apelo para isso, né? Acho que a neurociência, a ciência cognitiva, vou mostrar para vocês o apelo que é para a gente parar de colocar tudo dentro de uma caixinha e realizar todo e qualquer tipo de julgamento de uma maneira muito mais racional e crítica. Eu vou passar um vídeo para vocês. Talvez alguém já tenha visto. As if heavy metal and the band I started with friends. He's got long hair, but at work he ties it in a ponytail. Probably piercings. I read a lot of books. I read cognitive psychology, behavioral science. I've spoken at TED Talks. Really? Wow. You look nerdy. Like you think you're cool, but you're still a nerd. أكثر شيء مركز عليها التراث الإماراتي واللغة العربية. And I also think he's wearing a condor. Yeah, even I felt that. Yeah. أنا وايد أحب الطبخ. دائما يعني معظم وقتي أطبخ في المطبخ. طبعا يعني في المطبخ. He's mature, like he's like cheddar cheese. You mean basically معفن. Extreme sports athlete. I skydive and pretty high risk activity for sure. Because your actions speak louder than words, right? Yeah. God, dude, that's awesome. لا هوني surprise. It was amazing when the lights came on and you get to realize who you're actually conversing with. واستغربت أول شيء لأن أول شيء فتحت الليتات الحمراء ما رحت بس أشوف واحد جالس قدامي وكلها تاكتوز عليها. This was my expectation of you. This is what you really are. فشفت شخص مثل هذا طريق ما بعد أتكلم. You guys should be swapped. I didn't expect that. The rocker was someone who I wouldn't expect to be, you know, a heavy metal musician. I should have these tattoos, not you, man. Change. الشاب اللي قبالي براسي كنت راسم صورة إنه هو راح يكون عربي كتير شكله. That's how you know. When I saw Garrett on a wheelchair, I was completely taken aback. Hey, man, come on. This guy's already. لما جت العلبة فتحته ما مكتوب عليه شيء ما مكتوب عليه كوكاكولا. And the minute I turned around I saw that الليبلز أو الشعار أو المغلف أو التصميم هو بس للعلب مش للناس. ترى واضحة يعني المفروض ما تحكم على الواحد بالشكل. الشخص مو بلازم يعني ننتقده بشكله لكن أول شيء نتعرف عليه عقب نقدر نقول كيف الشخص. It changes your mind, your perspective, your heart.
essa é uma campanha aí que fala bastante sobre em relação a estereótipos. E quando a gente fala do nosso processo, que a neurociência ela explica, é que o nosso sistema nervoso ele recebe 11 milhões de bytes por segundo, mas são só 50 bytes liberados para a consciência. O processo inconsciente ele é 200 mil vezes maior. O que significa isso? Como eu não trago tudo para a consciência, as outras decisões eu tomo através de associação implícita. Né? Eu tenho um HD, o meu cérebro tem um HD que, de fato, ele tem aí experiências passadas. E a associação implícita ele acontece pelo que a gente já conhece, pelo que é mais seguro e pelo que a gente se reconhece. Né? Então, por isso que a gente fala da neutralização do nosso viés inconsciente, para a gente neutralizar o tipo de julgamento, estereótipo, para que a gente comece a ter um processo crítico e de reflexão em relação ao que a gente comete aí muitas vezes em relação a preconceito. Todos somos preconceituosos em algum nível, né? Eu acho que a ideia é que a gente comece a ter um senso crítico em relação às nossas atitudes e o quanto que a gente, de fato, deixa aí o sistema nervoso conduzir, a associação implícita conduzir o que a gente toma de decisão. E o viés, né, ele é um preconceito, é uma visão parcial tendenciosa, de novo, que pega um marcador identitário isolado e a gente pega esse marcador identitário sem processar quase nada do que foi nos dado, a gente decide, escolhe se a gente quer se relacionar com essa pessoa ou não, com aquela situação ou não. Imaginem uma empresa, o quão crítico é isso, quando eu falo de um processo seletivo de estágio, quando eu falo de processos seletivos em relação àqueles marcadores identitários que eu mostrei para vocês ali em cima em relação a gênero, pessoas com deficiência, questão racial, idade, né? Esses marcadores identitários isolados, muitas vezes eles são discriminatórios por associação implícita, muitas vezes não, a maioria das vezes é por associação implícita e por preconceito, né? O viés ele é um preconceito inconsciente, é um pensamento rápido, sem filtro, que é mergulhado, eu falo que ele é ensimesmado, né? Ele é ensimesmado no nosso HD e no nosso tipo de percepção no mundo. E o nosso viés, ele de fato, ele afeta principalmente a qualidade da percepção, da atenção, das crenças, da nossa atitude, das nossas decisões, escolhas, soluções e relações, né? É de fato que move aí, de forma positiva ou negativa, todos esses pilares. E o estereótipo, ele é um pensamento, o preconceito é uma atitude e a discriminação é um ato, né? A discriminação é quando eu entendo, já que eu passei por todo esse processo inconsciente, e mesmo assim eu continuo agindo com discriminação. E essa é uma atitude que aí sim, quando a gente fala de setor privado, ela vem sendo tratada aí por compliance de maneira cada vez mais rígida, principalmente em multinacionais. Esse é um cenário positivo do que eu venho assistindo aí nos últimos 10 anos. E o desafio que a gente propunha aí para os nossos executivos era, de fato, aprender a se relacionar com base no que a gente tem em comum e diferente, né? E aí, obviamente, tem toda uma cultura, e isso vem sendo discutido bastante. Esse fórum que eu participei aí 3 meses atrás foi um fórum em Harvard muito legal, que falava sobre gestores inclusivos, que quando a gente fala aí, traz de uma maneira bastante pragmática o potencial a ser desenvolvido em cada colaborador, né? Então, desde desenvolver pessoas, enfrentar viés e contribuir para melhorar a empresa e sociedade, né? Então, vocês imaginam o impacto positivo que tem quando a gente tem executivos e líderes que têm esse tipo de visão, o quão benéfico e quantos ganhos aí, não só em termos de cultura, mas também financeiros que a gente tem numa empresa quando a gente possui aí pessoas com mindset mais justo e mais íntegro nesse sentido. E aí, por último, eu quero esperar o tempo, eu vou passar um vídeo que eu acho que ele elucida bastante, acho que algumas pessoas já assistiram, que a gente fala aí do se perceber, né? Perceber se ele é transformador, e principalmente quando a gente se percebe no nosso privilégio, e aí sim a gente começa a entender que a gente tem um potencial de impacto, de transformação grande, independente do lugar que a gente ocupa, né? De novo, não é só em multinacional, pequenas e médias empresas, acho que a gente consegue aplicar esse tipo de conceito para toda e qualquer situação. Eu vou, enfim, passar um vídeo para a gente finalizar em alguns minutinhos, e aí eu abro para perguntas. Line up. Shoulder to shoulder. Take off your backpacks. Basketball. Line up. We're about to race. Hey, we are racing for a $100 bill. The winner of this race will take this. It's a $100 bill. Before I say go, I'm going to make a couple statements. If those statements apply to you,
want you to take 2 steps forward. If those statements don't apply to you, I want you to stay right where you're at. Take 2 steps forward if both of your parents are still married. Take 2 steps forward if you grew up with a father figure in the home. Take 2 steps forward if you had access to a private education. Take 2 steps forward if you had access to a free tutor growing up. Take 2 steps forward if you've never had to worry about your cell phone being shut off. Take 2 steps forward if you've never had to help mom or dad with the bills. Take 2 steps forward if it wasn't because of your athletic ability, you don't have to pay for college. Take 2 steps forward if you never wondered where your next meal was going to come from. I want you guys up here in the front just to turn around and look. Every statement I've made has nothing to do with anything any of you have done. Has nothing to do with decisions you've made. Everything I have said has nothing to do with what you've done. We all know these people up here have a better opportunity to win this $100. Does that mean these people back here can't race? No. We would be foolish to not realize we've been given more opportunity. We don't want to recognize that we've been given a head start. But the reality is we have. Now, there's no excuse. They still got to run their race. You still got to run your race. But whoever wins this $100, I think it'd be extremely foolish of you not to utilize that and learn more about somebody else's story. Because the reality is, if this was a fair race and everybody was back on that line, I guarantee you some of these black dudes would smoke all of you. And it's only because you have this big of a head start that you're possibly going to win this race called life. That is a picture of life, ladies and gentlemen. Nothing you've done has put you in the lead that you're in right now. When I say go, on your mark, get set, go! From this activity. Bom, e aí para a gente encerrar aqui, eu não quero estourar o tempo, a gente sempre realizou aí reflexões individuais e coletivas, só para vocês entenderem o impacto desse tipo de treinamento dentro do setor privado, a gente conseguiu resultados aí brutais em relação à contratação de estagiários, então o critério de currículo em termos de formação universitária não entrava mais, então as faculdades, né, eu entrei em um momento no mercado que gestor escolhia estagiário por universidade que cursava, isso já parou de existir há bastante tempo, marcador identitário de idade, de gênero, acho que de fato a gente conseguia sensibilizar para que o olhar em relação ao ser humano ele fosse mais profundo e, de novo, em relação às competências técnicas e potencial, né? Acho que quando a gente se percebe no nosso privilégio, a gente sabe que muitas vezes sair de uma linha de partida um pouquinho mais à frente não quer dizer muito, né? Eu queria deixar um convite, alguns documentários aí para quem quer aprofundar, né? Eu acho que foi uma conversa bem rápida, os documentários aí que eu recomendo em relação a gênero, The Mask Living, o Crip Camp, que fala sobre pessoas com deficiência, conta a história nos Estados Unidos, ele é apadrinhado pelo Barack Obama e pela Michelle, esse documentário é incrível, e Human também é muito, muito, muito bom, e alguns livros aí, enfim, que explicam um pouco do processo, esse Daniel é muito bom, da Jamila também, e o Prejudice, esse de baixo, são os 3 que eu já li, que são muito bons, mas os outros todos é que a gente se pauta aí para fazer os treinamentos, e eu recomendo também. E é isso. Muito bem, doutora Juliana, ou Juliana, como diz doutor Henry, mas para nós foi apresentada a doutora Juliana. Apresentada a doutora, eu queria ir...
Neste instante aí, para já próximo do encerramento, abrir a palavra aos participantes que queiram fazer um comentário ou alguma pergunta para a Juliana. Está aberta a palavra aí. Quem desejar, só abrir o microfone e falar aí para ela. Doutor Francisco, enquanto o pessoal formula as perguntas aí para apertar um pouco a Juliana, quero parabenizá-la pela excelente palestra, bastante tocante, vários momentos aí que nos deixam emocionados e, acima de tudo, nos despertando, nos chamando a atenção para a questão da consciência, né? De ter consciência, de se perceber, de perceber o outro, questões bastante importantes que com certeza valem a reflexão. Juliana, você falou que vai disponibilizar depois desses slides? Vou disponibilizar para vocês. Eu mando, de repente eu vou pedir, o Jamerson teve que sair, ele mandou mensagem, de repente eu deixo no Drive, eu vejo como é que a gente disponibiliza isso. E os vídeos são parte da apresentação ou não? Você ia colocando? São parte da apresentação, eu posso mandar ele com os vídeos, você quer? Legal, eu quero sim, que eu achei bem legal. Muito legal mesmo, parabéns. Muito estranho para mim fazer a apresentação sem olhar para ninguém. Eu estava praticamente com uma apresentação de PowerPoint sem olhar para ninguém. A tecnologia ela tem uma coisa de poder aproximar quem está distante, né? Por exemplo, acho que você está em São Paulo hoje, né? Sim, mas frio, né? Tem esse lado ruim, com certeza. Eu acho que depois, Juliana, você pode disponibilizar no próprio grupo da comissão, a gente vê como é que você faz, você disponibiliza o material. Alguém que está aí ainda, eu percebo que ainda tem 12 pessoas presentes, gostaria de fazer alguma ponderação? O Bruno Arena, que gosta sempre de interagir, os demais que por aí estão, justificando que o James precisou sair porque ele foi dar aulas, né? Justificou aqui a sua ausência. A Amanda também. Bom, já dei o prazo aí para o pessoal que não é da comissão interferir, mas ninguém interferiu. Então, vamos nós da comissão, né? Achei interessante você dizer que a educação em direitos humanos vai para além da estrutura interna de compliance da empresa, né? Eu sempre joguei olhar para os direitos humanos na parte privada para o compliance das empresas, já que o Estado, né, ainda mais em empresas multinacionais, extravasam, né, os limites dos Estados, não vão conseguir olhar o que está dentro da estrutura daquela empresa. Então, é melhor estragar a imagem da empresa, né? E aí é melhor que tenha um compliance para que ela fique bem, sua imagem fique bem, né? E virou realmente um negócio, né? Essa imagem da empresa como comentador de direitos humanos, né? E empresa verde. Mas como você acha que vai além da estrutura de compliance? Por que você acha isso? Estou te perguntando porque semana que vem tem até um congresso para participar que vai por essa linha aí, né? Eu ia jogar para o compliance, você disse que vai além, né? Então... Vai muito além. Porque eu acho que a estrutura de compliance, ela é uma estrutura que, ela não, uma coisa de novo, tá, Bruno? Uma coisa não caminha sem a outra, tá? O compliance, ele é fundamental para que a gente mantenha aí todos aqueles critérios, principalmente do que é acordado como princípio, né? Mas muitas vezes adotar somente o compliance, ele te coloca numa posição bastante reativa em relação ao potencial de impacto positivo que você pode ter na sociedade, né? Eu acho que você partir para um caráter aí de trazer a teoria, a coerência para a ação, você consegue mobilizar muito mais. Então, o fundamento do microativismo, da educação para direitos humanos, é você extrapolar esse tipo de barreira que ela fica parada no compliance. Muita empresa, né, aquele critério que eu falei, muita empresa se acha aí dentro de uma agenda de direitos humanos só por ter o compliance, não, já estou fazendo. Eu tenho a representatividade, mas eu não tenho a proporcionalidade. Eu tenho na minha estrutura, eu tenho negros, aí tem eu tenho mulheres, eu tenho uma na liderança, eu tenho pessoas com deficiência, eu tenho meia em uma estrutura e muitas vezes, quando eu falo da representatividade,
ela vai muito contra o que a gente tem de caráter aí, de dignidade de pessoa humana, que é a proporcionalidade, né? De novo, aqueles gráficos que eu mostrei, quando a gente vai subindo para níveis de liderança, você vê que o número vai ficando com um backlog imenso em relação à quantidade de pessoas dentro daqueles marcadores identitários. Eu acho que quando a gente se mantém numa posição única e exclusivamente de manter um compliance, sem entender nosso potencial de impacto dentro de um cenário, né, de um capitalismo novo, por exemplo, que é o capitalismo de stakeholder, que é muito além do acionista e do lucro, a gente tem que olhar para toda a cadeia de quem é impactado com isso, é que a gente consegue viver a agenda de direitos humanos de uma maneira muito mais profunda e coerente, né? Eu acho que ela é vivida de uma maneira muito superficial, né? E acho que esse que é o grande desafio, é como que a gente mobiliza essa cadeia de impacto aí. E, de novo, né, entendo o que você traz em relação a muitas dessas empresas usarem isso como uma marca, né? Marcas ativistas. Independente da agenda por trás, eu vejo que ainda é uma ação afirmativa necessária, né? Eu acho que bom que a gente tem empresas que fazem isso, e o desejo, o sonho é que em anos elas não precisem mais fazer, que isso já faça parte, que essa educação para direitos humanos e os conceitos que são os direitos e deveres, eles já façam parte da sociedade. Como eles não fazem ainda, que bom que eu tenho algumas empresas com amplitude de impacto que têm feito isso aí de maneira mais consciente, né, do que a gente considera anos atrás. Eu tenho uma crítica bem neutra ainda em relação a isso, tá? Eu não vejo pelo lado negativo. Eu acho que sim, é a tendência, é para onde o mundo vai. Sim, e só ainda questionando sobre isso aí, eu não sei se sairia do compliance, porque é uma grande crítica realmente ao compliance, dizer que o compliance tem que ser efetivo, né? Então, um compliance que não gerasse realmente uma inclusão seria um compliance de fachada, então é como se não tivesse, né? E dentro também dos programas, sempre dos efetivos, né, estão previstas políticas de educação, né? Então, inclusive a educação e direitos humanos podem estar nessas políticas, né? Então, não sei se é uma questão de destacar do compliance ou simplesmente o compliance seja realmente compliance. Não, o compliance ele existe, obviamente, para dar os direcionamentos de todas as políticas internas. Mas quem, de fato, faz com que a empresa siga essa agenda de maneira genuína, verdadeira, com potencial máximo aí de impacto, são as pessoas, né? Essa transformação que a gente tem dentro da empresa. O compliance, por si só, ele garante, mas ele não faz a mobilização dentro do potencial de impacto que ele pode ter, não só individual como social. Mas uma coisa não exclui a outra, de forma alguma. Mais alguém gostaria de manifestar, participar? Bom, pelo jeito o pessoal tá tudo caladinho aí, né? Quietinho, mas eu quero, assim, Juliana, agradecer imensamente a sua disponibilidade, o seu carinho, dedicação aí para trazer para nós, pela Comissão de Direitos Humanos, este aprendizado. Você trouxe aí um turbilhão de informações que as pessoas realmente precisam despertar. Vamos precisar de mais outros momentos aí no futuro, para que possamos fazer aquilo que nós discutimos numa reunião outro dia, né? Quais são os nossos objetivos principais aqui na comissão? Realmente eu acredito nisso, discutir isso. Tenho pessoalmente uma crítica à questão de tudo isso que acontece, na minha visão simplória e humilde, começa por falta de política governamental, isso que acontece na sociedade, né? Então, eu acho que o Estado teria que fazer mais para incentivar o privado a fazer mais. Mas eu acho que é uma corrida aí, que não, como é tudo muito bem esclarecido, nós vamos ter que continuar trilhando ela, discutindo, ensinando, para ver se alcançamos objetivos maiores e evitamos
esse que eu chamo de descarte de pessoas que acontece no mundo, né? Não só no Brasil, mas no mundo, né? E discutir direitos humanos, eu entendo que é se preocupar com o outro em qualquer grau, nível e situação, né? Eu fiquei muito feliz, muito contente. Eu acho que passou muito rápido assim esse momento aqui. Foi coisas que nos levam a uma reflexão muito profunda, cada uma é melhor do que a outra, né? Acho que a OAB tem feito isso, abrindo esse espaço. Aí aqui quero parabenizar a toda a diretoria, aqui na pessoa do doutor Henri Attic, nosso vice-presidente, pelo que vocês estão fazendo. Semana passada participamos de um outro grupo de estudo organizado pela Comissão de Direito do Trabalho, que eu achei fantástico, tratava mais ou menos desta linha, numa outra visão, mas era as mesmas coisas, está nos fazendo refletir muito aí os trabalhos que a OAB vem fazendo. E eu aqui mais uma vez agradeço aos que vieram participar, porque vieram se dedicar para aprender e com certeza praticar posteriormente. E a você, doutora Juliana, pela dedicação. Eu só tenho que te agradecer em nome da comissão e pedir que prepare algo para o futuro aí. Estamos chegando já no final do ano, mas quem sabe ainda em 2020 a gente consiga fazer mais um grupo de estudo nesse nível. Combinado. Muito obrigado, viu? Vem comigo. Obrigada, boa noite a todos. Para fazer as palavras finais aí, fechando o encontro, eu queria que o doutor Henri fechasse o nosso encontro aí como representante da direção da OAB. Obrigado, doutor Francisco Eudes, sempre muito elegante, muito gentil, e me permita dizer, apesar de ser muito menos experiente do que o senhor, de que na sua colocação quanto às pessoas humildes, são essas pessoas que deveriam, não é, comandar o nosso mundo. Tenho certeza que o mundo seria muito melhor se pessoas como o senhor estivessem, não é, à frente aí das decisões. Quero celebrar a Comissão de Direitos Humanos, obrigado. Parabenizar pela brilhante condução da coordenação dessa importante comissão. Quero parabenizar aqui também e agradecer ao doutor Bruno Arena pela participação na comissão, todos e todas que estão aqui, apesar da câmera fechada. Agradecer o William mais uma vez aqui pela condução da parte técnico-administrativa e mais uma vez parabenizar e agradecer a Juliana Beolk por aceitar, em primeiro lugar, compor essa comissão e trazer essa experiência inter e multidisciplinar que ela tem e por aceitar o desafio e o convite por ministrar essa palestra para todos nós hoje, que certamente vai fazer com que tenhamos aí questões a pensar. Como o doutor Francisco Eudes muito bem colocou, debater temas como esse, Juliana, são importantes e a gente precisa fazer isso sempre. Não é? A cultura ela não é desenvolvida da noite para o dia, como você mesma colocou na sua exposição. Então, a gente precisa sempre estar debatendo esses assuntos, massificando, porque todos nós, como você também bem colocou, temos nossas cargas pessoais, nossos próprios preconceitos, nossas próprias dificuldades e precisamos de tempo, não é? De desenvolvimento, mas, claro, também de vontade para reconhecer isso, perceber e evoluir e ajudar aqueles que querem evoluírem também. E aqueles que não querem, não é? Que a lei e as punições resolvam eventuais desmando e condutas inadequadas. Com isso, então, parabenizo mais uma vez a comissão, a palestrante, em nome da diretoria da nossa 22ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, eu declaro encerrado mais essa atividade. Muito boa noite a todos e a todas. Obrigada, boa noite. Boa noite, Ju. Boa noite, obrigado, doutor Henri, obrigado, Juliana, boa noite a todos. Até mais. Valeu, tchau, tchau.